Fala galera, beleza? Então, na aula de hoje vamos dar continuidade à revisão de potenciação e vamos trabalhar com a potência de expoente racional. Meu nome é Leão Cavalcante Lima, sou professor do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, campus Floresta. Faremos a definição e daremos alguns exemplos, faremos também alguns exercícios e deixaremos uma atividade para que vocês possam estar exercitando, tá ok? Primeiro partimos aqui dessa definição. Dados um número real positivo A e um número inteiro P e um natural Q, com Q maior ou igual que 1, chama-se potência de base A e expoente P sobre Q, a raiz qésima aritmética de A elevado a P. O que é isso? Vou estar aqui com a expressão A elevado a P sobre Q, a fraçãozinha. Então, isso dá igual a raiz qésima, que esse índice aqui é o Q, de A elevado a P. E como eu aprendi com meus estudantes, é o seguinte, ó, você está com A elevado a P sobre Q. Quem está no Sol, que é o P, está na parte de cima no Sol, vai para a sombra, vai ficar aqui na parte de dentro da raiz. E quem está na sombra, aqui na parte de baixo da fração, vai vir para o Sol, ficar aqui em cima da raiz, tá ok? Então, sempre que você vê A elevado à fração P sobre Q, vai dar a raiz qésima, que está embaixo, vem para o índice, e o que está em cima, o P, vai ficar na potência de A, tá ok? Então, é essa expressão aqui que a gente vai estar trabalhando. Observação. Se P sobre Q for maior que zero, definimos 0 elevado a P sobre Q como zero, tá certo? Então, por definição, se você pegar uma fração P sobre Q positiva e for a base zero, 0 elevado a P sobre Q dá igual a zero. Agora, o símbolo 0 elevado a P sobre Q, se P sobre Q for negativo, não vai ter significado algum para a gente, tá bom? E a razão disso é o seguinte, se você tiver uma fração negativa, P sobre Q negativa, então eu posso considerar o Q como sendo um número natural não nulo e deixar o sinal negativo, se ela é negativa, eu vou deixar o sinal só com o número de cima. Então, quando você for tirar a raiz qésima de 0 elevado a P, o 0 elevado a P vai estar com um P negativo, e a gente sabe que isso já não tem significado, a gente já viu na parte da potência de expoente inteiro, que 0 elevado a um número negativo não tem significado. Então, por isso, sempre que você vê 0 elevado a uma fração negativa, não tem significado algum, tá ok? Outra observação. Toda potência de base positiva e expoente racional é um número real positivo, ou seja, se você tiver a base A positiva, então A elevado a P sobre Q será sempre um número positivo, ou seja, a raiz qésima de A elevado a P é positivo sempre que o A for um número positivo, tá ok? Alguns exemplos. Olha, 3 elevado a 1 sobre 2. Então, isso dá igual a raiz quadrada, que eu não vou precisar colocar o índice 2 quando for raiz quadrada, como a gente viu na aula anterior. Ó, esse 2 aqui é a raiz quadrada e esse 1 ficou em cima da raiz. 3 elevado a 1, só boto 3. Mesma coisa aqui, 2 elevado a 1 terço. Esse cara vai para dentro da raiz, não precisa aparecer, 2 elevado a 1 é 2. E o 3 que estava aqui embaixo, estava na sombra, veio para o Sol. Ó. Ficou raiz cúbica de 2. Aqui, 5 elevado a 1 sobre 2. Então, isso vai dar igual a raiz quadrada de 5. 8 elevado a 1 terço. Então, isso vai dar raiz cúbica de 8. Fatorando esse 8, ele vai escrito como 2 ao cubo. Então, a sua raiz é 2, porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, ou seja, 2 ao cubo dá 8. 1 elevado a 7 quintos, então isso vai dar a raiz quinta de 1 elevado a 7. 1 elevado a 7 dá 1, raiz quinta de 1 é 1. Poderia colocar direto, 1 elevado a 7 quintos igual a 1, já diretamente. 5 elevado a 2 terços. 5 elevado a 2 terços vai dar a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Olha aí, quem estava na sombra veio aqui para o Sol e quem estava no Sol foi para a sombra. Então, ficou a raiz cúbica de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Você pode deixar escrito assim, ó, raiz cúbica de 25. Mais um exemplo. 7 elevado a menos 2 terços. Então, isso dá igual a raiz cúbica de 7 elevado a menos 2. O sinal de menos a gente deixa com o numerador, para que faça sentido essa raiz, tá bom? 7 elevado a menos 2, eu posso inverter, deixar 1 sobre 7 ao quadrado. Fica assim.
E 7 ao quadrado é 49. Então, dá raiz cúbica de 1 sobre 49. Próximo exemplo. 2 terços elevado a menos 1 terço. Então, isso vai dar igual a raiz cúbica de 2 terços elevado a menos 1. Expoente negativo, fração, eu inverto o numerador e denominador e torno esse expoente aqui positivo. Então, vai dar raiz cúbica de 3 sobre 2, invertendo, elevado a 1. E 3 sobre 2 elevado a 1 dá 3 sobre 2. Então, eu fico com raiz cúbica de 3 sobre 2. Letra I, 0 elevado a 11 terços. Lembre-se, 0 elevado a qualquer fração positiva dá 0. Então, posso colocar direto. 100 elevado a menos 1 meio. Então, isso vai dar a raiz quadrada de 100 elevado a menos 1. 100 elevado a menos 1, expoente negativo. Para torná-lo positivo, eu vou fazer 1 sobre 100 elevado a 1. 1 sobre 100, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 100 é 10, então dá 1 sobre 10. Bom, então vejamos aqui algumas propriedades da potência com expoente racional. Dados A e B, pertencente ao R estrela mais, ou seja, números reais positivos, e P sobre Q e R sobre S, racionais, valem as seguintes propriedades. Primeira, multiplicação de potência de mesma base continua sendo válida. Multiplicar potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Divisão de potência de mesma base continua válida, conserva a base, subtrai os expoentes. Terceira, a potência do produto é o produto das potências, ou seja, A vezes B elevado a P sobre Q vai dar A elevado a P sobre Q vezes B elevado a P sobre Q. Agora aqui, a potência da divisão é a divisão das potências, ou seja, A sobre B elevado a P sobre Q é igual a A elevado a P sobre Q dividido por B elevado a P sobre Q. E a quinta é a potência da potência, também vale para números racionais, ou seja, A elevado a P sobre Q, tudo isso elevado a R sobre S, é igual a A elevado a P sobre Q vezes R sobre S, ou seja, a potência da potência, eu acabo multiplicando aqui os expoentes, tá ok? Vejamos aqui alguns exercícios resolvidos. Primeiro, expressar na forma de uma potência de expoente racional os seguintes radicais. Ou seja, eu quero escrever esses radicais como sendo uma potência cujo expoente é um número racional. Então, na primeira, raiz quadrada de 3. Isso é igual a... Aqui no 3 tem um 1, escondido clandestinamente, e aqui é a raiz quadrada, não aparece, mas é um 2. Então, vai ficar 3 elevado a 1 sobre 2, destransformando a raiz e transformando numa potência de expoente racional. Ou seja, quem estava na sombra, que era o 1, veio para o sol, ficou na parte de cima da fração, no numerador. E o índice da raiz, que era o 2, estava no sol, veio para a sombra, foi para baixo da raiz. Aqui também, raiz quinta de 9. Primeira coisa que eu vou fazer é fatorar esse 9, que eu sei que é 3 ao quadrado. Então, vou ficar com raiz quinta de 3 ao quadrado. Agora, esse 2, que está aqui na sombra, vai para o sol, e o 5 que está no sol vai para a sombra. Em outras palavras, eu vou ficar com 3 elevado a 2 quintos, tá ok? Agora, 1 sobre a raiz quarta de 7. 1 sobre a raiz quarta de 7, eu posso escrever assim, 1 dividido por 7 elevado a 1 quarto. Já transformei aqui essa raiz em uma potência com expoente racional, ou seja, o 7 tinha 1 aqui, no seu expoente era 7 elevado a 1, então ficou 1 quarto, 7 elevado a 1 quarto. E aí eu coloco para cima, para o numerador, esse expoente se torna negativo, ou seja, 7 elevado a menos 1 quarto. E a quarta, que é a raiz quadrada da raiz cúbica de 3, lembre-se da propriedade das raízes, esses dois índices multiplicam, ou seja, eu vou ficar com a raiz 2 vezes 3 de 3, ou seja, raiz sexta de 3. Ou seja, 3 elevado a 1 sexto. E aí eu fico com essa expressão. Próximo exercício. Calcular substituindo as potências de expoente racional pelos correspondentes radicais. Ou seja, eu vou transformar agora a potência com expoente em forma de fração em uma raiz. Começando aqui. 27 elevado a 1 terço. 27 elevado a 1 terço vai dar a raiz cúbica de 27. E a raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 ao cubo dá 27. 16 elevado a menos 1 sobre 2. Isso vai dar a raiz quadrada de 16 elevado a menos 1. E 16 elevado a menos 1 dá a raiz quadrada de 1 sobre 16. Esse menos 1
inverte e torna 16 elevado a 1, que dá 16. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 16 é 4, então a resposta dá 1/4. Letra C, 0,64 elevado a 1 sobre 2. Isso vai dar raiz quadrada de 0,64. Transformando 0,64 em fração, vai dar raiz quadrada de 64 sobre 100. Isso dá igual a 8 sobre 10, porque a raiz quadrada de 64 é 8 e a raiz de 100 é 10. Então fica 8 sobre 10, que é 0,8, ou se você quiser deixar em forma de fração, você simplifica aqui por 2, vai dar 4 sobre 5. A letra D, 0,04 elevado a menos 1 sobre 2. Também vai dar raiz quadrada de 0,04 elevado a menos 1. Transformando 0,04 em fração, vai dar 4 sobre 100. Então, vai dar raiz quadrada de 4 sobre 100 elevado a menos 1. Expoente negativo. A base é uma fração, inverte numerador e denominador e torna expoente positivo. Então, no lugar de menos 1 vai ficar 1. No lugar de 4 sobre 100, fica 100 sobre 4. A raiz quadrada de 100 é 10 e a raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai dar 10 dividido por 2, que dá 5. 1 sobre 32 elevado a 3 quintos. Então, isso vai dar a raiz quinta de 1 sobre 32 elevado a 3. Fatorando 32, vai dar 2 elevado a 5. Então, vou ficar com a raiz quinta de 1 sobre 2 elevado a 5, tudo isso ao cubo. Esse 2 elevado a 5, como está 1 sobre 2 elevado a 5, eu vou inverter, colocar o 2 elevado a 5 no numerador, e o expoente vai se tornar negativo. Então, fica assim. Raiz quinta de 2 elevado a menos 5 elevado a 3. Agora eu troco a posição desses dois, não tem problema nenhum, porque na potência da potência eu multiplico os expoentes. Então, na multiplicação é comutativo, então eu posso trocar aqui o 3 pelo 5. E fica com isso, raiz quinta de menos 3 elevado a 5. Só troquei o 3 com o 5. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu posso cancelar o 5 com o 5 do índice da raiz e só ficar com 2 elevado a menos 3, que é 1 sobre 8. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com esse site, onde você pode estar baixando todo o material para assistir a videoaula. É um material em PDF, pode estar acompanhando as videoaulas, baixando as provas que eu apliquei nas minhas turmas em anos anteriores para estar praticando, tá ok? E pode estar tirando suas dúvidas também, deixando algum comentário lá, tá ok? Então fique à vontade aqui para usufruir desse site, tá bom? Vou deixar aqui uma lista de exercícios agora no final e, graças a Sabrina, eu vou mudar essa última música aqui da videoaula, que ela disse, professor, você sempre coloca a mesma música. Tá bom, Sabrina, eu vou mudar aqui em sua homenagem, tá bom? Bons estudos para todos e até a próxima aula.